Bom dia, meu nome é Marcelo Mion, eu sou responsável pelo Centro de Treinamento e Apoio em Biologia Molecular, o XMAL da Biometrics, e também responsável pelo suporte ao cliente e treinamento, que faz toda a parte de atendimento ao cliente, que são usuários dos nossos produtos e equipamentos na área de transplante. Bom, a gente sabe que hoje, em média, o homem vive 7 anos a menos que as mulheres, isso é uma estimativa bastante elevada, já reduziu bastante, mas ainda nós temos um gap aí de 7 anos, isso principalmente pelo fato de que o primeiro item que leva à morte dos homens é a questão do acidente, né? Acidentes de trabalho, acidentes de trânsito, porque na verdade o homem ele é muito mais agressivo a nível de trânsito, então consequentemente ele tem um maior número de acidentes e isso levando à morte. Então esse é o primeiro fator. Obviamente nós temos o outro fator que é o câncer de próstata. Ele está, dependendo da idade, ele pode estar um pouco mais acima, em 12º lugar, mas dependendo da idade ele pode chegar aí em segundo lugar. Em homens acima de 60 anos, normalmente, o maior número de câncer de próstata ele está em segundo lugar nos tipos de cânceres desenvolvidos nos homens. Quanto mais novo, menor a probabilidade, então, consequentemente, ele passa mais para o final da lista das possibilidades. Então, mesmo ele estando acima de 60, ele está em segundo lugar, com câncer de próstata, e em primeiro lugar nós temos aí o câncer de pulmão, principalmente pela questão do uso do cigarro, pelo tabagismo. A gente sabe que hoje a população masculina a maior concentração de fumantes é a população masculina. Então, consequentemente, a gente fica em primeiro lugar na questão de câncer de pulmão. O grande problema é uma questão cultural, né? Hoje as mulheres elas já começam a frequentar os médicos muito cedo, na primeira menstruação ou até antes. As meninas já acabam iniciando as consultas com ginecologistas para acompanhamento, para ver mesmo a questão hormonal, para ver a questão da primeira menstruação. E o homem não. Então o homem ele começa a se preocupar em ir ao médico muitas vezes com seus 25, 30 anos. E o que está errado, né? Então, como eu disse, é uma questão cultural. Obviamente, quanto mais cedo o homem frequentar o médico para fazer o acompanhamento, para fazer exames de rotina, lógico, não precisa fazer toda uma bateria de exames de rotina com 25 anos, mas existem alguns exames que já podem ser solicitados para prevenção, para prevenir aquilo que eu posso ter no futuro, como diabetes, pressão elevada, colesterol, triglicerídeos elevados, que são as dislipidemias. Então, tem uma série de fatores que eu posso já, numa idade o quanto antes, prever que tipo de problema que eu posso ter no futuro. Então, como eu disse, o tabagismo, a maior parte hoje dos fumantes são homens, e isso também é questão cultural. Muito cedo os homens começam a fumar, muitas vezes para chamar atenção, para mostrar que ele usa, que ele sabe, que ele fuma. E, infelizmente, embora isso tenha caído bastante, o número de fumantes, devido às propagandas, a mídia tem divulgado muito os reais problemas que eu posso ter com o uso do cigarro, com o uso com o tabagismo em si, ainda isso não diminuiu. E a gente vê que existe uma variação muito grande de número de fumantes nas regiões do Brasil. Então, você pode ter uma redução no sul, é o que a gente observa, na região sudeste e sul, mas em compensação, na região norte e nordeste, a gente ainda tem uma porcentagem bastante elevada de homens fumantes. O alcoolismo também é um outro fator que, somado ao tabagismo, pode levar a sérios problemas, porque muitas vezes os indivíduos eles bebem sem achar ou sem perceber que são alcoólatras. A questão de beber socialmente não significa que você tenha que beber todos os dias em uma quantidade X de bebida alcoólica. Isso é muito importante, saber diferenciar o que é o beber socialmente do vício, do alcoolismo. Por isso, da importância de consultar o médico para avaliar se o que você está consumindo de álcool é ou não normal. Lógico, o alcoolismo juntamente com o tabagismo, isso pode ser fatores que vão desencadear vários problemas futuros. E somado ainda a esse item, nós temos a obesidade. Então, o indivíduo que já não mantém uma alimentação regrada, ele já não pratica atividade física, ele é o uso de cigarro e ainda bebe, são fatores que, isolados, ou ainda podem ser graves, ou somados podem ser muito mais ainda, desenvolvendo vários tipos de problemas que a gente sabe, como pressão arterial elevada,
câncer, diferentes tipos de câncer, principalmente a questão do alcoolismo, câncer de fígado, cirrose hepática, o tabagismo hoje leva o primeiro fator principal de câncer de pulmão nos homens, então isso é um fator preocupante. Então são vícios que a gente tem que alertar a população, principalmente a população masculina, da necessidade da redução de uma preocupação frequente em relação a esses 3 itens principais. Alguns exames são muito importantes, o médico sabe, ele já sabe o que ele vai solicitar para você, e depende muito da sua idade, mas é muito importante você fazer a avaliação do teu colesterol, triglicerídeos, que é a questão dos os problemas de saúde que você vai desenvolver. Muitas vezes podem ser genéticos, hereditários, pode ser devido a hábitos alimentares que não são saudáveis. Então é muito importante, quando a consulta médica, ele vai solicitar certamente para verificar o lipidiograma, que é o colesterol, triglicerídeos, HDL, LDL, que são todos os exames necessários para fazer uma avaliação da questão de colesterol. Logicamente, também nós temos o problema da diabetes, que, consequentemente, ele vai solicitar para verificar a quantidade de açúcar no sangue. Esse exame é bastante simples, pode ser feito até em casa, com o aparelhinho, fazer a picada no dedo, faz a medição, embora não seja assim 100% de precisão. Lógico, se você vai no médico e vai fazer já uma bateria de exames, o exame de glicemia, que faz a dosagem do açúcar no sangue, já vai estar incluído. E você vai poder saber se você tem ou não algum problema, o que nível que está a sua glicose, se você é um potencial indivíduo a desenvolver a diabetes ou realmente você não tem esse problema. Por isso da importância realmente. Logicamente, é importante também verificar mensalmente ou uma vez ao ano, depende da idade, a pressão arterial. Como eu disse, a pressão arterial ela pode ser um fator genético, pode ser hereditário, pode ser, você observa que seu pai tem, sua mãe tem, seus avós tiveram. Então a pressão alta hoje é muito frequente na população, é por essa razão até que o governo ele faz a distribuição desse medicamento para controle da pressão arterial. E a pressão arterial ela pode ocasionar sérios problemas a nível de função dos nossos rins, ela pode levar à questão de problemas cardíacos, enfim, esses problemas mais graves podem ser desencadeados devido à pressão arterial elevada. O controle é bastante simples, é o uso, atividade física, o uso de uma alimentação regrada, sem muito sal, e são alguns fatores que vocês podem encontrar em algumas revistas, algumas publicações, ou mesmo até o médico, uma nutricionista pode te orientar de que maneira que você vai fazer o controle de alimentar para fazer a redução dessa pressão arterial. A depressão hoje é um dos fatores, assim, um dos vilões, porque ela chega de mansinho e ela vai se comprometendo o indivíduo ele vai ficando muito apático, uma tristeza profunda, ele já não consegue desenvolver suas atividades normais do dia a dia de trabalho, ele começa a se isolar dos amigos, ele começa a se isolar do trabalho, do mundo, e infelizmente muitas vezes eles não querem aceitar de que eles estão num processo de depressão. Hoje a depressão é cada vez mais frequente, mesmo por problemas do dia a dia do trabalho, excesso de trabalho, o desemprego, a questão da manutenção familiar, que o homem se preocupa muito com isso. Então são fatores que podem desencadear a depressão e que são importantes e que também é muito importante, como todos os outros que a gente mencionou aqui, cuidar no dia a dia. É muito simples, vai ao médico, passa todos os sintomas, o médico certamente ele já vai conseguir detectar se você está numa fase de depressão. Existe um medicamento e o medicamento é muito eficaz hoje para a depressão. Então, quanto mais cedo você tratar, melhor vai ser para você, porque você vai conseguir levar uma vida normal, uma vida perfeita, saudável, de integração com seus familiares, seus amigos. Então, a depressão, sim, é um fator muito importante a ser acompanhado. Hoje, nos consultórios dos urologistas, falando do ponto de vista de saúde do homem, existem algumas doenças que são mais observadas nas clínicas de urologistas. A principal delas, ou uma das, a disfunção erétil. Muitas vezes o homem tem um problema da disfunção erétil, um problema, e ele não vai ao médico por vergonha ou por achar que aquilo vai ser passageiro. A disfunção erétil ela pode ser causada por vários desses fatores que nós mencionamos anteriormente, como o tabagismo, excesso de álcool, a diabetes. Então, a pressão elevada, a pressão arterial elevada. Então, a disfunção erétil é algo, sim, que tem que se preocupar.
E ao médico, a disfunção erétil pode ser um sintoma de que alguma coisa desses tópicos que nós abordamos até aqui está descompensado, está desregulado, então é muito importante ir ao médico para entender o porquê da disfunção erétil. Pode ser uma dessas causas, como pode ser uma doença, um problema mais fisiológico, que acomete no órgão reprodutor masculino, mas que é muito importante você ir e identificar qual é o verdadeiro problema. O câncer de próstata. O câncer de próstata hoje, como eu disse, ele é facilmente detectável. Nós temos um teste chamado PSA, que é o hormônio prostático, você faz através do sangue. Então, até os seus 40 anos de idade, hoje se indica a partir dos 40 anos fazer o exame de toque retal. Infelizmente, muitos não vão, porque tem um preconceito, né? Existe um preconceito muito forte ainda na questão da visita ao urologista, ao proctologista, para fazer o exame de toque retal, para avaliar a morfologia da próstata, mas tem o PSA, que pelo menos é um indicador. O indicador no sangue que verifica se a tua próstata está ou não, está com alguma alteração. Logicamente, nem sempre o exame de próstata ele vai te mostrar a realidade, porque a próstata, o câncer de próstata, ele é sem muitos sintomas. Muitas vezes você vai descobrir que você está com câncer de próstata quando você já começa a ter outros problemas, como por exemplo incontinência urinária, a disfunção erétil, enfim, você começa a observar que está com alguns problemas que pode ser ocasionado pelo câncer de próstata. Então, quanto mais cedo você for, quanto mais cedo você fazer o acompanhamento do PSA, esse hormônio, no sangue, você fica um pouco mais tranquilo. Mas nada vai eliminar a necessidade de você fazer o exame de toque retal. Hoje em dia já se falou muito a partir dos seus 30 anos, depois passou para os seus 40 anos, hoje você fala em 50 anos de idade. Então, se o teu PSA está normal, sugere-se você ir a um urologista para fazer o toque retal a partir dos seus 50 anos de idade. É muito importante fazer esse acompanhamento. O câncer de próstata acarreta alguns outros problemas, como a incontinência urinária, por exemplo. Não só o câncer de próstata, porque nós podemos ter um edema, nós vamos ter a nossa próstata, ela vai ficar inchada por algumas razões, por várias razões, enfim. E muitas vezes você vai ter uma incontinência urinária. Você vai ao banheiro com vontade, você não consegue fazer a micção normal, ou então ela é interrompida, ou ela é fracionada, ou ela é com uma velocidade menor do que o padrão. Mas também não significa que se a tua próstata está inchada, você tem um câncer. Aí por isso a importância de ir ao médico para poder avaliar. A partir do toque retal, ele vai verificar que está inchada, vai fazer exames complementares para verificar se é simplesmente um edema, que nós chamamos aqui de hiperplasia benigna da próstata, que é só um aumento, quer dizer, não existe malignidade, ou se isso vai ou não se desenvolver, ou se já se desenvolveu um câncer de próstata. Por isso da importância de fazer o toque e, se necessário, fazer exames complementares para poder fazer uma melhor avaliação da próstata. Um outro fator muito procurado nos consultórios hoje, e não digo nem de urologistas, porque isso pode ser tratado por qualquer médico, até um clínico geral, é os baixos níveis de testosterona. O homem, a partir dos 30 anos, ele tem em média 0,8% de redução de níveis de testosterona, que é o hormônio masculino, que é responsável por vários fatores no organismo, reduzido. Então, é importante sim fazer um acompanhamento a partir dos seus 35, 40 anos, uma avaliação do nível de testosterona no sangue. Isso é feito com um exame de sangue normal. Isso pode levar aquilo que eu falei, a pessoa pode se sentir com uma fadiga, ela pode ser muito lenta, está cansada, aquele cansaço muito constante, vai ter perda de massa óssea, vai ter dificuldade em fazer atividade física, capacidade de raciocínio, capacidade de se manter concentrado. Isso tudo pode ser fatores que são causados pela redução da testosterona. Logicamente, sem contar a disfunção erétil, a falta do libido, que é o desejo sexual, que são os principais pontos mais relacionados com a testosterona, mas que por isso é importante da avaliação. A reposição, isso é bastante simples, é uma reposição hormonal, que pode ser adesivo na pele, ou pode ser uma injeção a cada 6 meses, aí depende de como que aquele indivíduo vai gastar essa testosterona que vai ser administrado a ele. Então isso precisa realmente de um acompanhamento médico para ele poder fazer essa reposição e acompanhar o quanto que você está consumindo e de quanto em quanto tempo você vai precisar de uma reposição hormonal. Bom, para prevenir isso tudo, são vários fatores, né? Nós temos aqui que ter uma alimentação bastante saudável,
principalmente a questão do funcionamento do rim, usar menos sal, tomar bastante líquido, frequentar o médico com maior frequência, fazer check-ups, fazer medição da pressão arterial, se você já tem um histórico, se você não está se sentindo bem, faz a medição da pressão arterial. Se está alterada, é interessante você estabelecer isso como uma rotina, de tempos em tempos fazer a verificação se está alterado ou não. Muitas vezes é necessário ter que tomar um medicamento para fazer a redução dessa pressão arterial. Esse medicamento, como é a pressão arterial, a elevação da pressão arterial é um caso de saúde pública, não só nos homens, nas mulheres. Esse medicamento é fornecido gratuitamente, tanto para pressão, para hipertensão, quanto para diabetes, para colesterol. São medicamentos que, como são doenças que são muito frequentes e que afetam toda a população, isso é fornecido gratuitamente pelo governo, ou muitas vezes sem custo algum, ou com um custo muito reduzido, que nós chamamos de farmácia popular. Logicamente, existem outros fatores. Atividade física é muito importante. Quanto mais cedo eu começar a atividade física, melhor eu vou chegar na minha velhice. Não só atividade, mas uma alimentação saudável. Então, alimentação saudável com atividade física cedo, começando cedo na tua idade, numa fase inicial, seus 20 e poucos anos, você vai chegar numa velhice, uma idade de 60, 70, muito mais saudável, se você cuidar. Então, isso está muitos estudos sugerem que está muito mais relacionado com o teu hábito, já na tua infância, na tua juventude, do que propriamente dito genético. Lógico, o fator genético também vai afetar, vai ter o seu papel, mas nada é mais importante do que os seus hábitos alimentares e atividade física desde cedo. Então, são alguns dos fatores que eu posso aí prevenir para evitar todos esses problemas aí que podem levar à saúde do homem, afetar a saúde do homem.